Clara, o que você está escondendo? A voz de Ethan cortou o silêncio encharcado de chuva, afiada e exigente, seu olhar cravado no dela sob o brilho tênue do letreiro de neon da lanchonete Daisy. Clara congelou. Sua mão apertava o envelope preto escondido no bolso, um segredo que ela ainda não estava pronta para revelar. O letreiro zunia acima deles, lançando lampejos sobre o seu rosto como se percebesse o peso do silêncio que ela carregava. Nada, Ethan, ela respondeu, a voz trêmula, uma mentira mal contida. Só estou cansada. Mas a verdade ardia no peito dela como uma brasa incandescente. Alguém a havia encontrado. Alguém que sabia do seu passado, das suas cicatrizes, e da única decisão capaz de destruir tudo o que ela lutou para reconstruir. Do lado de fora, a tempestade castigava Portland, furiosa. Mas ali dentro, uma outra tempestade se formava, mais silenciosa, mais sombria. Quem estava vigiando? E por quê, depois de tantos anos, Ethan Caldwell, o garoto com quem ela um dia dividiu seus sonhos, havia reaparecido, reacendendo os sentimentos que ela acreditava mortos. A chuva batia com força sobre Portland, transformando as luzes de neon da cidade numa aquarela borrada de cores. Ethan Caldwell, 32 anos, bilionário com uma fortuna de 14 bilhões, deveria estar a caminho de Seattle, prestes a fechar um acordo que garantiria o domínio da sua empresa, a Pinnacle Enterprises. Em vez disso, estava no banco de trás do seu Bentley, observando a cidade ser engolida pela tempestade. Cancelar o voo por impulso, guiado por um instinto que não conseguia entender. Agora, deixava-se levar por ele, como quem persegue um fantasma pelas ruas escorregadias. Algum destino específico, Sr. Campbell? Perguntou Marcos, seu motorista, lançando um olhar pelo retrovisor. A mandíbula de Ethan se contraiu. Ele não sabia. Não de verdade. Sua mente vagava até Willow Creek, a pequena cidade a 1 hora dali, onde ele crescera. Um lugar de calças rasgadas e suas grandes demais para caber em ruas tão pequenas. Um lugar tranquilo, disse enfim. Marcos assentiu, dirigindo para longe do coração pulsante de Portland. Bares, galerias, carrinhos de comida. Nada parecia certo. Até que chegaram a uma esquina esquecida, onde um letreiro piscava fracamente. Daisy's Diner. O nome atingiu Ethan como um soco no estômago. Uma lembrança das ruas empoeiradas de Willow Creek, do garoto que jurou conquistar o mundo. Aqui, disse ele, firme. Pare o carro. Marcos ergueu uma sobrancelha, olhando para as janelas rachadas da lanchonete. Tem certeza, chefe? Esse lugar parece estar a uma tempestade de desabar. Eu fico bem, respondeu Ethan, já abrindo a porta. Me espere. O sino sobre a porta tilintou quando ele entrou, e o cheiro de café e cebolas fritas o atingiu como uma viagem no tempo. A lanchonete da Aziz era um retrato intacto da sua juventude. Piso xadrez desgastado, estofados vermelhos de vinil, uma jukebox tocando baixinho uma canção nostálgica de Merle Haggard. Um caminhoneiro tomava café no balcão, e um casal de idosos dividia uma fatia de torta em silêncio num canto. Ethan deslizou para dentro de uma das cabines junto à janela, o mesmo lugar onde se sentava na adolescência, rabiscando planos de negócios em guardanapos enquanto o mundo dormia. Ele examinava um cardápio surrado quando uma voz atravessou a névoa de lembranças. O que vai querer? Era uma voz suave, cansada. Mas atingiu Ethan como um raio. Ele levantou os olhos, e perdeu o fôlego. A garçonete usava um uniforme azul desbotado. Os cabelos loiro escuros presos num rabo de cavalo frouxo. O crachá dizia Clara. Mas não era apenas Clara. Era Clara Ainsley, sua melhor amiga dos tempos do colégio em Willow Creek. A garota que um dia sonhou em escrever histórias que abalariam o mundo. Clara, ele disse, quase sem voz. Da chuva. Ela franziu a testa, os olhos cor de avelã se estreitando. A gente se conhece. O coração de Ethan disparou. Ela não o reconhecia. Nem o terno sob medida, nem o homem que havia erguido a Pinnacle do nada. Os anos o haviam polido, apagado o garoto desajeitado que ela conhecera. Mas o rosto dela era inconfundível. As sardas espalhadas pelas bochechas, a cicatriz discreta acima da sobrancelha, de uma queda de bicicleta aos 16 anos. Sou eu? Ethan, disse ele. Ethan Caldwell. Willow Creek. Turma de 2011. A caneta escorregou da mão dela e caiu no chão. Ethan, ela sussurrou, os olhos arregalados. Não acredito. Você é o Ethan Caldwell? O bilionário. Ele assentiu, com um sorriso que mal disfarçava o turbilhão interior. Sou eu. Clara se sentou na beira do banco,
as mãos trêmulas. Eu não acredito nisso. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. As palavras deveriam tê-lo aquecido. Mas não aqueceram. Havia um peso na voz dela. Arrependimento, talvez. Ou algo mais profundo, uma ausência, uma perda que apertou o peito dele. E você está aqui, ele disse, e se arrependeu no mesmo instante. As palavras soaram cruéis. O olhar dela caiu. O sorriso murchou. A vida nem sempre joga limpo. A lanchonete foi esvaziando à medida que conversavam. Clara se afastava às vezes para atender os últimos clientes, mas sempre voltava para a cabine dele. Entre uma xícara e outra de café, desenterravam memórias. Invadir a feira da cidade para roubar algodão doce, estudar sob as estrelas à beira do riacho, prometerem um ao outro que escapariam dali. Clara queria ser jornalista. Queria expor verdades que importavam. Ethan queria a riqueza, um nome que inspirasse respeito. Eram inseparáveis, dois sonhadores contra o mundo. O que aconteceu, Clara? Ele perguntou, enquanto o relógio passava da meia-noite e a tempestade, lá fora, começava a se acalmar. Você ia mudar tudo. Ela riu, mas foi uma risada frágil, como gelo rachando. Suas não pagam boletos. Me conta. Ele insistiu, inclinando-se para a frente. Ela hesitou. Estava com um pano de prato nas mãos e começou a torcê-lo com força. Conseguiu uma bolsa integral em Berkeley. Notas impecáveis. Tudo certo. Aí minha mãe adoeceu. Câncer de mama, estágio 3. Meu pai já tinha ido embora fazia anos, e meu irmão Jaime só tinha 12. Tentei continuar com os estudos, mas as contas do hospital foram como um tsunami. Tive que largar a faculdade, voltar para Willow Creek, trabalhar de garçonete, limpando casas. Qualquer coisa que nos mantivesse de pé. Hoje, minha mãe está em remissão. Mas a dívida virou uma sentença perpétua. Jaime, com 16, quer ser engenheiro. E eu? Continuo aqui, presa. A garganta de Ethan ardia. Passou anos obcecado pela própria ascensão. Stanford, startups, bilhões. Nunca olhou para trás. Enquanto construiu um império, Clara lutava só para sobreviver. Eu não sabia, ele murmurou, as palavras ocas. Como poderia? Ela respondeu, com a voz mais branda. Você estava lá fora, vencendo. E eu fico feliz por você, Ethan. De verdade. Mas Ethan não se sentia vitorioso. Ao sair da lanchonete, prometendo manter contato, os olhos cansados de Clara não saíam da mente dele. Passou anos perseguindo o sucesso, tentando provar que era suficiente. Mas vê-la de novo. Despedaçou tudo isso. O que ele sacrificou no caminho. E porque a presença dela parecia a única verdade que ele havia sentido em muito tempo. No dia seguinte, Ethan era um fantasma no próprio mundo. As salas de reunião pareciam frias. O acordo bilionário, um eco vazio. Sua mente girava em torno de Clara. Sua força. Sua batalha. A faísca que ela havia enterrado. Ele era um bilionário. Problemas se dobravam à sua vontade. Mas Clara não era uma tarefa a ser resolvida. Era sua amiga. Talvez mais que isso. Uma verdade que ele evitou por anos. Dar dinheiro seria um insulto. Ela merecia um caminho. Não piedade. Chamou sua assistente, Nora Black, até o escritório. Criei um cargo, disse, com a voz firme. Diretora de Impacto Comunitário. Salário base de 180 mil. Benefícios completos. Opções de ações. Manter a discrição. Nora arqueou a sobrancelha. Para quem, senhor? Para alguém que merece, disse ele, desviando o olhar. 5 dias depois, Clara encontrou um envelope preto embaixo da porta de seu apartamento. Lacre dourado. Dentro, um cartão. 9 horas. 1420 SW Morrison Street. S. Seu coração acelerou. Ethan havia mandado 2 mensagens desde o reencontro, simples, amigáveis. Mas isso era diferente. Um convite. Um enigma com propósito. Ela chegou à sede da Pinnacle Enterprises na manhã seguinte. Seu blazer de brechó destoava do mármore e do cromo do saguão. O prédio pulsava ambição, um universo ao qual ela nunca ousou pertencer. O estômago revirava enquanto o elevador subia veloz até a cobertura. Ethan se levantou quando ela entrou. O horizonte de Portland se abria atrás dele, como um trono. Clara, disse ele, com um sorriso calmo, controlado. Obrigado por vir. O que está acontecendo, Ethan? Ela perguntou, apertando o envelope como um escudo. Ele deslizou um contrato pela mesa. Um trabalho. Diretora de Impacto Comunitário. Você vai liderar nosso braço social,
bolsas, moradia, educação. Salário 180 mil, mais benefícios. E eu vou quitar a dívida médica da sua mãe. Financiar a faculdade do Jaime. As pernas de Clara cederam. Ela caiu numa cadeira, o contrato se embaralhando diante das lágrimas. Porque eu. Depois de tanto tempo. Ethan se inclinou, os olhos fixos nos dela. Porque eu vejo você, Clara. Não a garçonete. Não a garota que a vida tentou quebrar. Mas a Clara que sempre foi feita para algo maior. Isso não é caridade. É sua chance de recuperar o que é seu. A dúvida arranhava dentro dela. Ela não era suficiente. Não podia ser. Mas a fé de Ethan era uma corda lançada num mar revolto. Eu tô com medo, ela sussurrou. Ótimo, ele respondeu com um sorriso. Isso significa que você tá pronta. Ela assinou. Uma faísca se acendeu. Esperança, frágil, mas feroz. Clara mergulhou no novo cargo com uma fome que havia esquecido. Criou um fundo de bolsas para estudantes do interior, garantiu moradia para famílias deslocadas, estruturou um programa de mentoria para adolescentes como Jaime. Suas ideias eram ousadas, e Ethan deu a ela liberdade total para torná-las reais. Ela era brilhante. E, pela primeira vez, acreditava nisso. A garota que servia café no diner da Daisy havia sumido. No lugar, havia uma mulher construindo algo que fazia diferença. Com Ethan, outra coisa florescia. Sessões de estratégia que varavam a noite se transformaram em risadas partilhadas sobre comida tailandesa, depois caminhadas pelos parques encharcados de Portland. Nenhum dos dois nomeava aquilo. Amor era uma palavra pesada. Mas estava lá. Um ritmo discreto. Ethan ouvia quando ela falava dos sonhos de Jaime com robótica. Ou do amor da mãe por rosas. Clara via o garoto por trás do bilionário. Aquele que um dia confessou ter medo de nunca ser suficiente. Mas o sucesso atrai predadores. Victor Grayson era um deles. Bilionário. Coração de lobo. A Grayson Global era a sombra da Pinnacle. Sempre espreita, sempre faminta. Victor não queria apenas os lucros de Ethan. Ele queria o legado. A alma. Quando soube da ascensão meteórica de Clara, e do passado que ela dividia com Ethan, viu ali uma brecha a ser explorada. Clara estava saindo da Pinnacle certa noite quando um SUV preto parou ao lado. O vidro baixou, revelando Victor Grayson. Cabelos prateados, sorriso que o gelava. Clarence Bley, disse ele, a voz tão suave quanto venenosa. Você tá fazendo barulho. Ela se enrijeceu. Quem é você? Alguém que enxergue o seu valor real, respondeu ele, estendendo um cartão de visitas. Me encontre amanhã. Tenho uma proposta que vale a pena ouvir. A curiosidade venceu o instinto. O escritório de Victor era uma fortaleza. Granito preto. Detalhes em ouro. Uma vista que engolia Portland inteira. E a oferta? Um sonho moldado à realidade. CEO do novo império de mídia da Grayson Global. Salário de 5 milhões. Opções de ações. Um retiro em uma ilha privada. Você seria intocável, ele disse. O mundo se curvaria diante de você. O coração de Clara martelava no peito. Era tudo. Fama. Poder. Liberdade. Tudo o que ela havia enterrado ao deixar Berkeley. Qual o preço? O sorriso de Victor era puro gelo. Ethan Caldwell confia em você. Eu quero os planos de fusão da Pinnacle. Cada detalhe. Me entregue isso. E essa vida é sua. A verdade cortava como uma lâmina. Victor queria atrição. Queria que ela entregasse Ethan. O futuro da Pinnacle. Tudo. Eu preciso de tempo, ela disse, a voz firme apesar das mãos trêmulas. Não demore, ele respondeu, os olhos brilhando como vidro afiado. Clara não dormiu naquela noite. A proposta de Victor era um canto de sereia, prometendo a vida que ela havia deixado para trás. Mas a confiança de Ethan, sua fé silenciosa, era um fio que ela não conseguia arrebentar. Sentada no seu pequeno apartamento, com as luzes distantes de Portland piscando pela janela, ela sabia que o próximo passo definiria tudo. Uma pergunta queimava por dentro. O que significa ser realmente livre? Não era só sobre dinheiro ou lealdade. Era sobre o que havia no mais profundo do seu ser. Ser livre era o império que Victor balançava diante dela como uma promessa tentadora. Ou era a chance de recomeçar e ser inteira, como Ethan havia oferecido. A dúvida era uma farpa, afiada e incansável. Ela escondeu a proposta de Victor, enterrou sob o peso do trabalho na Pinnacle. Mas aquilo crescia como uma sombra atrás dos olhos. Victor era implacável. As mensagens chegavam todos os dias, afiadas como agulhas. O tempo está acabando. Não desperdice seu potencial. A determinação de Clara vacilava.
O fundo da faculdade de Jaime parecia um sonho distante. O próximo exame da mãe custava $12.000, um lembrete brutal de sua vulnerabilidade. Victor podia pagar todas as dívidas com um estalar de dedos. Mas... a que preço? Ethan percebeu a mudança. Os silêncios dela, os olhares distraídos. Tá tudo bem? Ele perguntou certa noite, os dois sentados no chão do escritório, laptops abertos, caixas de pizza espalhadas. Ela forçou um sorriso. Só cansada. Ele a estudou com os olhos, como quem procurava algo invisível. Você me contaria se algo estivesse errado, né? A mentira ardeu por dentro. Claro. A primeira rachadura veio como um estalo numa represa prestes a romper. Clara revisava os arquivos da fusão da Pinnacle, um acordo de 12 bilhões, quando encontrou uma cláusula escondida. Um gatilho legal que permitiria a um rival assumir o controle se o acordo fracassasse. Era sabotagem cirúrgica. Cruel. Ela seguiu o rastro até a Grayson Global. O sangue gelou nas veias. Victor não estava só tentando tentá-la. Ele estava manipulando o tabuleiro inteiro. Clara encarou o dilema. Expor a sabotagem e correr o risco de Victor revelar que ela se encontrara com ele. Ou ficar calada e ver o império de Ethan ruir. Ela escolheu agir, com cautela. Mostrou a cláusula a Ethan, fingindo que foi apenas um achado aleatório. A gente precisa reescrever isso, disse, com a voz firme apesar do pânico. O rosto de Ethan endureceu. Isso podia ter nos destruído. Como você achou? Instinto. Ela mentiu. E a culpa apertou como corda no peito. Reescreveram o contrato em 3 noites sem dormir. Salvaram o acordo. Mas Victor contra-atacou. Vazou mentiras para a imprensa. Disse que a Pinnacle estava desmoronando. Que Ethan era imprudente. As ações despencaram. E Ethan lutava para manter tudo de pé. O estresse era quase palpável. Clara sabia que o próximo golpe de Victor seria pessoal. E estava certa. Uma semana depois, ela recebeu uma caixa aveludada no apartamento. Dentro, um colar com rubi, mais valioso que a casa da mãe. E um bilhete. Escolha a mim. Ou perca tudo. VG. Dentro da caixa havia um dossiê. Fotos da mãe no hospital. Registros escolares de Jaime. Extratos bancários. Victor não estava oferecendo uma escolha. Estava fazendo uma ameaça. Se ela não cooperasse, ele destruiria tudo o que ela amava. O mundo de Clara desabou. Ela não havia contado a Ethan sobre Victor. Tinha medo que ele visse sua hesitação como traição. Agora, Victor mantinha sua vida refém. A pergunta, o que significa ser realmente livre? Agora rugia dentro dela, ensurdecedora. Liberdade parecia uma armadilha. A gaiola dourada de Victor. Ou a confiança frágil de Ethan. Ela se abriu com a mãe, Helen, na calma da cozinha, enquanto a noite caía pesada do lado de fora. Eu tô perdida, mãe, Clara disse, as lágrimas caindo. Victor tá oferecendo tudo. Segurança. Poder. Mas é errado. E o Ethan? Ele acredita em mim. E se eu decepcionar ele? A mão de Helen segurou firme. Os olhos intensos. Você não tá decepcionando ninguém, Clara. Liberdade não é o que te oferecem. É o que você conquista. Mesmo quando dói. As palavras acenderam uma faísca. Clara sabia que não podia mais se esconder. Movida pela coragem da mãe, ela foi mais fundo. E descobriu algo ainda pior. Havia outra camada no plano de Victor. Um espião dentro da Pinnacle. Alguém estava alimentando Victor com informações. E a trilha levava direto até Nora, a assistente pessoal de Ethan. Nora havia sido subornada com $2 milhões e a promessa de poder dentro da Grayson Global. A traição cortou fundo. Ela era a mão direita de Ethan, conhecia cada segredo, inclusive o papel de Clara. Clara confrontou sozinha, em uma cafeteria escondida, longe dos olhares de Pinnacle. Eu sei que você trabalha pro Victor, disse, deslizando um pendrive sobre a mesa. Dentro, provas, e-mails trocados com a Grayson Global. Me ajuda a parar ele. Ou isso vai a público. A fachada de Nora rachou. Suas mãos tremiam. Você não entende, Clara. O Victor possui as pessoas. Se eu cruzar ele, eu tô acabada. O Ethan confiou em você, disse Clara, com a voz firme como aço. Você deve isso a ele. Nora concordou em ajudar, mas Clara não confiava totalmente. Planejou algo mais ousado. Criou uma armadilha. Forneceu a Nora informações falsas sobre a fusão, que Victor logo descobriria e usaria, caindo direto no laço. Era um jogo perigoso. Se falhasse, a Pinnacle ruiria. E com ela, o mundo de Clara. O golpe final de Victor veio durante o baile anual da Pinnacle,
Um evento luxuoso para restaurar a fé dos investidores. Clara vestiu o colar de rubi. Um sinal claro para Victor. Ela estava pronta para negociar. Ele a encontrou num lounge privado, as luzes da cidade refletindo em seu sorriso venenoso. Os códigos, disse ele, empurrando um tablet na direção dela. O coração de Clara batia como um tambor. A escolha que mudaria tudo estava diante dela. Ela digitou. Mas não os códigos da Pinnacle. Digitou uma sequência que havia criado com a equipe de IT da empresa, e com a ajuda relutante de Nora. Um vírus bloqueou o sistema de Victor. Disparou provas da sabotagem para o FBI, para Ethan, para toda a mídia. Ela havia julgado com Victor desde o início. Usado os vazamentos de Nora para construir o próprio caso contra ele. O tablet brilhou em vermelho. A expressão de Victor se torceu. Sua idiota, rosnou, levantando a mão para chamar a segurança. Mas Clara estava 3 passos à frente. A equipe de Ethan invadiu o lounge, alertada por seu sinal. Victor foi preso ali mesmo. Seu império desmoronou diante de todos. Fraude, extorsão, sabotagem. Tudo exposto. Clara havia vencido. Mas o preço era alto. Ethan sabia de tudo agora. Os encontros com Victor. O silêncio. A traição de Nora. No dia seguinte, no escritório de Ethan, o ar era denso. Ele a encarou. Os olhos, uma tempestade. Você mentiu para mim, Clara. Por semanas. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu estava com medo, Ethan. Apavorada de te perder. Apavorada de provar que eu não era suficiente. O Victor me ofereceu o mundo. Mas era tudo mentira. Você me deu liberdade. Liberdade de verdade. Para ser quem eu sou. Eu não podia trair isso. O silêncio de Ethan foi um abismo. Até que ele falou. Você salvou a Pinnacle. E salvou a si mesma. Mas confiança. Isso é um caminho longo. Clara assentiu, a voz firme. Eu estou disposta a percorrê-lo. Ela ficou na Pinnacle. Seus programas transformaram vidas. Escolas foram financiadas. Comunidades reconstruídas. Sonhos ressuscitados. Ela e Ethan trabalharam lado a lado, o vínculo entre eles se curando aos poucos, olhares trocados durante reuniões, conversas noturnas com café, mãos que se tocavam discretamente ao passar arquivos. A confiança cresceu, não em saltos, mas em passos sólidos, reais. E o amor veio depois. Silencioso, mas inabalável. Nora foi a julgamento, mas cooperou com a justiça. Sua colaboração foi a peça final para a condenação de Victor. Clara perdoou. Sabia que o desespero pode dobrar qualquer um. Jaime voou alto. Seu time de robótica venceu um prêmio nacional. Helen, com a saúde estável, cuidava de seu jardim de rosas, e da vizinhança, que agora a chamava de orgulho do bairro. Numa noite tranquila, Clara voltou ao Dazis Diner. Agora, um símbolo de esperança. Graças às doações da Pinnacle. Uma equipe de jornal filmava a reinauguração. A repórter sorriu para a câmera. Inspirado por essa história. Curta e se inscreva para mais. Clara riu. Aquelas palavras eram um eco cômico da sua própria jornada. 3 anos depois, ela estava na praça principal de Willow Creek. Ethan ao seu lado. As alianças em seus dedos brilhavam sob o sol. Casaram-se ali. No lugar onde os sonhos haviam começado. O Diner cuidou do bufete da recepção. Jaime fez um discurso emocionado. Clara minha heroína. Agora, ele cursava Stanford, com bolsa de um programa que ela mesma criou. Helen dançou. O câncer, agora, era apenas uma sombra do passado. O jardim dela, rebatizado Clara Asbloom. Victor Grazon cumpria pena. 15 anos. Sua empresa. Apenas uma lembrança. A Pinnacle prosperava. O braço social da empresa havia se tornado uma força global. O programa de Clara mandava milhares para a universidade, reconstruía cidades, mudava futuros. Ela e Ethan viviam entre Portland e Willow Creek. Um lar cheio de amor, jantares em família, fins de semana junto ao riacho. Um futuro que construíram com as próprias mãos. Aquela pergunta, o que significa ser verdadeiramente livre? Agora tinha resposta. Liberdade era a escolha. Escolher lutar. Amar. Perdoar. Clara era livre. Não por causa da fortuna. Mas porque escolheu a si mesma. E Ethan escolheu ela também. Ao deixarem a praça, Clara olhou para ele. E agora? O que vem depois? Perguntou com um sorriso leve. Nós, disse ele, puxando-a para perto. Sempre nós. Clara Ainsley estava inteira. Não porque venceu, mas porque nunca parou de lutar. O Dazis Diner brilhava,
seu letreiro de neon aceso. Ela nunca se esqueceria da garçonete que foi traço, porque foi aquela garota que construiu a mulher que agora existia. E isso era o suficiente.